Sou Juliana Sawaia, não sou diretora ainda, sou gerente. Gostei muito do upgrade que eu ganhei aqui. É um prazer estar com vocês. Eu adoro a Argentina, sou apaixonada por Buenos Aires especificamente e vou falar em português, porque exatamente por respeitar muito o espanhol, eu não sou uma brasileira que acha que sabe falar espanhol e fala portunhol. Então, eu estudo espanhol faz tempo, mas exatamente por estudar eu entendo que é uma língua linda, complexa, e eu não me sinto à altura para falar, hablar espanhol hoje acá. Então, vou falar em português. Tem uma tradução para vocês, mas eu me comprometi a falar despacito, porque eu falo muito e falo muito rápido, mas hoje eu vou tentar falar devagar, porque esse tema que a gente vai abordar é um tema extremamente interessante, é um tema que tem cada vez mais atraído pessoas, atraído empresas, atraído usuários de internet, publicitários. É um tema que ele vai caminhar cada vez mais para que a gente possa compreendê-lo e, mais do que isso, medi-lo e entender o que está acontecendo. Então, eu começo a apresentação com uma frase do Andy Warhol, que, aliás, eu adorei a vinheta, pena que eu não pude ver a minha. Eu estava aqui ajustando tudo, fiquei super curiosa para ver minha própria vinheta, por favor, me mandem depois. Eu começo com uma frase dele que diz: Dicen que el tiempo cambia las cosas, pero es uno quien tenga que cambiarlas. E nós seguimos ao pé da letra essa frase e cambiamos tudo. Hoje, o que a gente vê é um mundo totalmente conectado, as pessoas pertencendo a esse universo, fazendo parte desse universo e, mais do que isso, interagindo com eles. Então, o que a gente percebe é que todos os meios de comunicação, os diários, as revistas, jornal, internet, estão todos coabitando essa mesma esfera, onde as pessoas não estão abrindo mão de um meio para se dedicar ao outro. O que está acontecendo é que elas estão fazendo um processo convergente de consumo desses meios. E aí o que a gente pode dizer é que teve uma caminhada onde a gente, no telefone, a gente viveu one-to-one, que era essa coisa de você falar com uma pessoa só. Depois disso, no broadcast, até amplificando o conceito de aldeia global do McLuhan, a gente vê que passou a ser one-to-many. E hoje a gente vive o caos, onde é many-to-many, de todas as formas possíveis e imaginárias. E aí, até dando continuidade ao que o Bruce tinha comentado sobre o processo criativo e o que acontece com ele, a gente vê que hoje a gente passou da autoria para a colaboração. Ou seja, todas as pessoas podem participar e eleger aquele conteúdo que lhe convém, publicar esse conteúdo e se tornar estrela. Tanto que na internet tem várias estrelas emergentes em função do conteúdo que eles próprios criaram. Então, o que a gente vê? Uma câmera que antes ela estava reservada a alguns poucos, hoje em dia, qualquer um com seu telefone, eu vi várias pessoas aqui ou tweetando, ou tirando fotos, ou gravando até, eu inclusive estou gravando aqui tudo que eu estou falando para ver se depois eu não estou falando nenhuma bobagem. A gente acaba sendo autor das nossas próprias ações. E com isso a gente chega numa nova era. E aí eu solicitei ao Ibope, inclusive quero agradecer aqui a nossa filial do Ibope Argentina, que me recebeu muito bem, como todos os argentinos o fazem. A gente fez uma pesquisa com os nossos clientes, onde a gente perguntava algumas frases e via o nível de concordância com eles. Então, me sinto abrumado por la quantidade de informação disponível em la atualidade, 41%. E o que a gente observa é que é uma tendência, quando a gente olha esse número, a gente fala, nossa, tem tanta informação hoje em dia, como é que a gente não se sente pressionado com ela? É porque os profissionais de mídia, na verdade, isso a gente fez em São Paulo também no Maximídia, que é um evento grande que acontece lá, a gente observa que as pessoas hoje em dia, embora haja muita informação, elas conseguem escolher aquilo que lhes convém. E a partir desse repertório que se cria, você obviamente não se sente pressionado, porque você tem uma possibilidade maior de selecionar aquilo que lhe cabe, aquilo que vai efetivamente agregar valor para você. Agora, o que acontece é que nesta nova era também, a gente vê o consumo dos meios passando por uma grande evolução e revolução ao mesmo tempo. Todos os meios... Ai, desculpa, gente, acho que eu... Desculpa. Falei que eu sou muito ansiosa
e me colocarem parada num negócio desse, eu fico doida, porque eu gosto de andar. Mas, enfim, tem que filmar, então eu vou ficar quietinha aqui atrás do púlpito. Eu já quis sair várias vezes, aí colocar uma mesa tá difícil, então não vou inventar muito. Mas, enfim, quando a gente pensa nessa questão de consumo dos meios, a gente vê que as pessoas não necessariamente estão abrindo mão de um meio para consumir o outro, mas que elas estão fazendo esse processo, desculpa de novo, de conversão dos meios. Então, a gente observa o seguinte, a TV praticamente se manteve estável, a revista teve, sim, uma queda na leitura, e isso não é novidade para ninguém. O que acontece é que a internet, nesse cenário, ganhou um papel e tem um papel fundamental nesse consumo. Ela passou aqui na Argentina de 31% para 51%. E aí a gente observa que, até na percepção dos profissionais de mídia, os consumidores hoje em dia se preocupam mais pela qualidade da informação do que onde encontram essa informação. Tem 38% que concordam com isso. Mas o restante desse número não é que eles discordam, é que tem muita gente que ainda está neutra nesse processo. Até porque, como a gente falou, que tem muita informação disponível, você tem que saber onde buscar e como isso vai fazer sentido. Agora vai. E aí, todos estão conectados. Quando a gente observa os dados aqui da Argentina, tem algumas regiões, a gente vê que tem um potencial de crescimento muito grande para o meio, a gente vê que é um meio que está em ascensão, a gente observou todos esses números muito emergentes para a internet, e a gente vê, por exemplo, que no total da Argentina, 51% acessa regularmente a internet. Quando a gente observa regiões como, por exemplo, aqui a capital federal, ou como, por exemplo, Mendonça, a gente vê que tem um potencial de crescimento, ou até em regiões que já têm essa internet, esse hábito mais acessível, vamos dizer assim, como, por exemplo, Córdoba, como, por exemplo, Bahia Branca, ou Alto Vale, que tem um alto índice de pessoas acessando a internet. Então, o fato é, todos estão conectados e o meio está em constante evolução. E aí, o que a gente diz, e é um termo que a gente usa muito, de falar, vamos usar a comunicação 360 graus. E eu adaptei esse termo para criatividade 360 graus. E é por isso que a gente está todo mundo aqui hoje. Porque a gente tem que ser criativo, absorver conteúdo e ver como é que todos esses meios vão caminhar e como é que a gente vai usar a internet a nosso favor nesse cenário. Quanto a internet efetivamente traz de cobertura quando você a agrega com outros meios e qual a importância disso. Então, por exemplo, quando a gente faz uma campanha usando rádio, a gente está atingindo ali 67% das pessoas. Quando a gente agrega a internet nesse planejamento, esse número passa de 67 para 82. O mesmo acontece com Pay TV, que aliás aqui na Argentina é bastante expressivo o número, que passa de 70 para 79. Quando a gente observa, por exemplo, diários, passa de 46 para 68, revistas de 23 para 56 e assim por diante. E aí, retomando o que eu falei há 2 slides anteriores, é que essa questão da convergência dos meios, ela é cada vez uma realidade e uma realidade que está mais próxima de nós. Por exemplo, aqui, as atividades na internet, nos últimos 30 dias, a gente observa que as pessoas leram jornais, que elas ouviram rádio, leram revistas e assistiram programas de TV. Então, essa questão multiplataforma, ela acaba se firmando como uma tendência nesse cenário contemporâneo e é o cenário onde nós temos o prazer de desfrutar e também de sofrer junto enquanto profissionais de mídia. E aí, com os novos formatos, a gente vê também, e aí a gente viu aqui o Peter